Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 12 de dezembro. Começamos essa edição com o aumento do salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem. O governo federal publicou hoje uma medida provisória que considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de janeiro a dezembro deste ano e um ganho real em torno de 1,5%. O valor representa uma alta de R$ 90 em relação ao salário mínimo atual de R$ 1.212, que vai para R$ 1.302. E durante discurso na cerimônia da diplomação da chapa eleita na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, o presidente eleito defendeu a regulação das plataformas digitais. Logo depois de criticar o governo de Jair Bolsonaro, Lula falou sobre o que chamou de ameaças à democracia, que, segundo suas palavras, enfrentam um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Depois, responsabilizou as plataformas digitais como, abre aspas, inimigos da democracia usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável. A máquina de ataques à democracia não tem pátria nem fronteiras, fecha aspas. E finalizou sem dar detalhes de como esse controle seria feito, que a solução é uma legislação internacional mais dura e eficiente. Ainda sobre política, mas agora lá no Peru, a atual presidente do país, Dina Boluarte, anunciou nesta segunda-feira que vai apresentar ao parlamento um projeto de lei que antecipa as eleições no país para abril de 2024. A proposta reduz o mandato da atual presidente em 2 anos e busca aplacar a indignação da população, que exige a convocação imediata de eleições presidenciais e legislativas. Decidi assumir a iniciativa de chegar a um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais para abril de 2024. Nos próximos dias, vou enviar um projeto para isso e vamos alcançar um entendimento com as forças políticas no parlamento. Adelanto das eleições generais para ser consensuado com as forças políticas. Boluarte, que assumiu o governo na quarta-feira passada, depois de uma tentativa frustrada de golpe de Estado do então presidente Pedro Castilho, também anunciou um estado de emergência nas áreas do país que registram protestos violentos. As manifestações ganharam força em várias cidades do norte e do sul andino em repúdio ao Congresso e com pedidos para a libertação do ex-presidente Pedro Castilho, destituído pelo Congresso e detido por 7 dias desde a última quarta-feira. Ao mesmo tempo, sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado a partir de terça em apoio ao Castilho, que vem de uma família de camponeses. E agora, voltando aqui para o Brasil, a Anvisa e o Instituto Butantan avaliam o desenvolvimento de uma vacina trivalente contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Butantan tratam do desenvolvimento de uma possível vacina trivalente contra a Covid-19. Segundo a agência, a ideia é que o imunizante apresente maior efetividade não somente contra a variante original do coronavírus, como também contra a Delta e a Ômicron. Durante o encontro para a discussão do assunto, os órgãos analisaram as informações sobre uma versão atualizada da Coronavac, fabricada pela biofarmacêutica chinesa Sinovac. A equipe técnica da Anvisa sinalizou quais pontos devem ser observados em um futuro pedido de autorização para a vacina trivalente contra a Covid-19. Também foram discutidos critérios para a comprovação de segurança e eficácia do novo imunizante. Recentemente, a Anvisa aprovou a utilização das vacinas bivalentes da fabricante Pfizer, que demonstraram maior eficácia contra a Ômicron original e a cepa BA.1. O primeiro lote do imunizante, com 1.400.000 doses, já chegou ao Brasil. A remessa entregue nesta sexta-feira ainda deve ser analisada e avaliada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as orientações sobre distribuição, aplicação e público-alvo dessas doses serão informadas por meio de uma nota técnica a ser emitida nos próximos dias. E olha só, um alerta preocupante. Na China, após o relaxamento das medidas anti-Covid, a variante Ômicron passou a se propagar mais rápido no país.
Zhong Nanshan, um dos principais especialistas em saúde que assessoraram o governo chinês desde o início da pandemia, lançou um alerta sobre a situação da doença no país neste domingo. O epidemiologista garantiu que as variantes da cepa Ômicron estão se propagando rapidamente após a decisão de Pequim de flexibilizar a política de Covid-0. As autoridades sanitárias chinesas anunciaram na última quarta-feira um abrandamento geral das restrições anti-Covid após protestos históricos contra as medidas e também como estratégia para dar impulso à economia. Com o fim dos testes de PCR sistemáticos e em larga escala e a possibilidade de isolamento domiciliar em casos leves e assintomáticos, o país registra números máximos de infecções. De acordo com o especialista, nestas circunstâncias, seja qual for a força da prevenção ou controle, será difícil quebrar completamente a cadeia de transmissão do vírus. Nanshan explicou que as subvariantes atuais são muito contagiosas e uma pessoa pode transmitir a doença para 22 pessoas. A China está mal preparada para a situação, com milhões de idosos sem um esquema completo de vacinação e hospitais incapazes de acomodar tantos pacientes. Neste domingo, em Pequim, longas filas se formaram em frente às farmácias para estocar remédios contra a febre e testes de antígenos. Ainda na China, hoje foi decidido a desativação do principal aplicativo de controle de deslocamentos na política de Covid-0, que era utilizado para verificar se as pessoas tinham transitado por uma área afetada pelo coronavírus. O anúncio coincide com o aumento do número de casos em uma escalada difícil de avaliar, porque os exames de PCR deixaram de ser obrigatórios e as pessoas não costumam informar se o autoteste apresenta um resultado positivo. O aplicativo, conhecido como cartão de itinerário, controlava os deslocamentos a partir dos dados do celular e mostrava as cidades visitadas nos últimos 7 dias. Com base nessas informações, a pessoa poderia ser impedida de entrar em locais públicos, como hotéis, prédios ou centros comerciais. O aplicativo, vinculado ao governo central, vai ser desativado a partir da meia-noite de terça-feira, depois de mais de 2 anos em operação. A decisão foi tomada depois que a China anunciou na última quarta-feira uma flexibilização drástica das restrições, uma grande mudança na política de tolerância zero contra a Covid-19 adotada desde o início da pandemia. O governo anunciou o fim dos confinamentos em larga escala e da internação sistemática de pessoas contaminadas em centros de quarentena. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que o país registrou mais de 8 mil novos casos positivos em 24 horas, um número que representa uma queda considerável em comparação com os últimos dias, mas não reflete a realidade da onda epidêmica. Nossa seleção, infelizmente, foi desclassificada, mas a Copa do Mundo continua no Catar e o espírito esportista do brasileiro também. Entre Argentina, Croácia, França e Marrocos, para quem você vai torcer? Nessa reta final, fomos às ruas saber a opinião de quem leva a taça para casa. Eu acho difícil tomar partido nesse momento, assim, não consigo torcer para ninguém. Saindo a nossa amarelinha saiu, aí eu fico, não consigo. Os argentinos nem pensar, sei. O único que eu não vou torcer é pra Argentina, o resto que vier tá bom pra mim. Sou mais argentino. Alguma coisa pelo Messi, assim, não? Não tem nada contra o Messi. O Messi é um cara bom, um jogador bom, joga bem pra caramba, então eu não tenho nada contra com ele, não. Argentina e Marrocos. Sua torcida é Argentina e Marrocos? Isso. França e Marrocos. Marrocos pelo fato de ser o primeiro país africano, né, a passar das quartas. Eu gosto bastante também. Foi uma surpresa ele ter passado. Para mim, a Argentina, creio que ela ganha. A minha torcida agora está sendo para a França. Eu acho que a França está se sobressaindo na Copa agora. Não estou torcendo por nenhuma, não. Chega de sofrer, sabe? Só sofri pelo Brasil, porque o Brasil é nosso. Nem pela zebra aí, Marrocos? Não. Para ninguém mais. Derrotei. Tá derrotado. Desistiu da Copa do Mundo? Desisti. Só aqui 4 anos, nem sei se eu vou ser torcedora. Porque foi ruim demais. Ainda em clima de Copa, para simbolizar a tradição e o amor pela navegação no Catar, barcos com as bandeiras das 4 seleções semifinalistas cruzaram o mar do país sede para homenageá-las. Olha só. Antes da riqueza trazida pelo petróleo, o Catar era um país que baseava sua economia na pesca e na produção de pérolas.
O Golfo Pérsico sempre teve um significado muito forte para a nação árabe localizada sobre o deserto. Na Copa do Mundo de 2022, o amor local pela navegação não foi esquecido e as 4 seleções das semifinais da competição adentraram o mar. Barcos com bandeiras de Argentina, Croácia, França e Marrocos coloriram o horizonte antes das partidas que determinam os adversários da decisão do torneio. Na próxima terça-feira, o time de Messi pega a Croácia para definir o primeiro finalista da competição. No dia seguinte, é vez da grande surpresa e sensação do Mundial, a seleção do Marrocos enfrentar a atual campeã França. Que os ventos tragam sorte para a beleza do futebol na reta final da Copa do Mundo do Catar. E essa edição fica por aqui. Mais informações com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giaqueto. Obrigada pela sua companhia. Tchau.